Voltamos. Vamos lá agora para a nossa aula de número 40. E voltamos à resolução desse tipo de exercício, né? Vamos lá ver o que a gente tem aqui. Questão 15, CESP, UNB, TRT, 17ª região, 2009. Vamos, que bom que essa questão do TRT tem pra gente aí, né? Bom, uma dedução é uma sequência de proposições que algumas são premissas e as demais são conclusões. Uma dedução é denominada válida quando tanto as premissas quanto as conclusões são verdadeiras. Suponha as seguintes premissas sejam verdadeiras. Vamos lá. Tanana. Bom, 1. Se os processos estavam sobre a bandeja, então o juiz os analisou. 2. O juiz estava lendo os processos em seu escritório ou ele estava lendo os processos na sala de audiências. Opa, na sala de audiência, né? Beleza. 3. Se o juiz estava lendo os processos em seu escritório, então os processos estavam sobre a mesa. 4. O juiz não analisou os processos. Muito bom, né? Vamos ver o que tem mais aqui, né? Se tem mais alguma coisa, né? 5. Se o juiz estava lendo os processos na sala de audiências, então os processos estavam sobre a bandeja. Tá aqui, nós temos uma premissa 1, 2, 3, 4 e premissa de número 5. Professor, mas eu peguei algumas questões que eu nunca entendo. Às vezes o cara põe lá 1, 2, 3, 4, 5 e a quinta não é uma premissa de número 5, e sim uma conclusão. É justamente isso que eu vou mostrar a vocês depois, tá? Os próximos exercícios eu vou mostrar justamente por que as pessoas erram esse tipo de questão, tá? Que tem conclusão e você nunca sabe se é uma conclusão ou não. Eu vou te mostrar como é que você identifica no texto quando tem uma conclusão, sim, que você não precisa achar as conclusões, que é igual o tipo de exercício que a gente está resolvendo. Daqui um pouco a gente para com esse tipo de exercício e vamos ver esse outro tipo de exercício que derruba muita gente em prova. Então vamos lá, né? Beleza, vamos buscar aqui. Tá aqui, né? Eu vou ler direitinho para vocês, vou pegar aqui para a gente continuar, né? Então tá aqui. Se os processos estavam sobre a bandeja, B, então o juiz os analisou. A, perfeito? Legal. Vamos ver. Premissa de número 2. O juiz estava lendo os processos em seu escritório. E, de o juiz estava lendo os processos em seu escritório. Ou, ele estava lendo os processos na sala de audiência. S de sala de audiência. Premissa de número 3. Se o juiz estava lendo os processos em seu escritório, então os processos estavam sobre a mesa. Coloquei M, os processos estavam sobre a mesa para simbolizar. Perfeito? Premissa de número 4. O juiz não analisou os processos. Aqui está dizendo que ele os analisou e aqui não analisou os processos. Premissa de número 5. Se o juiz estava lendo os processos na sala de audiência, S de sala de audiência, então os processos estavam sobre a bandeja. Tá aqui. Então, você tem premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, premissa 5. E você tem uma premissa simples, que é a 4, que é uma proposição simples na premissa 4. Então, você, faça chuva ou faça sol, essas premissas têm que serem sempre verdadeira. Olha só. Tá aqui. Olha aí. Perfeito, né? Então, vamos continuando. Bom, onde é que eu começo a valorar? Na 1, na 2, na 3, na 4 ou na 5? Responda. 4. Perfeito. Por quê? Porque ela é simples. Tá ok. Tem E? Não, porque o E também obrigaria que as duas fossem verdade. Mas, como tem a simples, a gente começa a valorar aqui. Perfeito? Não há é verdadeiro. Procura A lá para cima. Tem A lá para cima? Tem, professor. Se não há é verdadeiro, A tem o sinal oposto. Então tem que ter valorações contrárias. Vai ser falso. Beleza. Que conectivo tem lá em cima? Se então. Professor, você já falou tanto do se então,
que eu acho que no dia da prova eu vou estar olhando para esse então, ou eu vou estar pensando na Vera Fischer, ou eu vou lembrar de você falando, de tão chato que é. Mas essa chatura faz com que você, ó, absorva, né? Absorva aí direitinho, né? Então, fiquem bem espertos. Conectivo, se então. Consequente falso, o antecedente não pode ser verdadeiro, ele tem que ser falso. Professor, tem B, agora procura o B. Olha então o B aqui, ó. Se o B é falso, o B também vai ser falso, visto que eles têm o mesmo sinal. Perfeito? Beleza. De novo, professor, Vera Fischer, olha lá. Conectivo, conectivo, já tô doidão já. A proposição aqui, o consequente é falso, o antecedente não pode ser verdadeiro, também tem que ser falso. Muito bem. Bom, valorei o S como falso. Tem um S aqui, então ele também vai ser falso. Que conectivo agora? Crianças. O ou. No ou pode ser falso, falso? Não, é a única sequência que deixa o ou falso. Perfeito? Então o E não pode ser falso. Obrigatoriamente o E tem que ser verdadeiro. Nossa, que bacana, hein? Então o E é verdadeiro, esse E também tem que ser, opa, verdadeiro? Muito bom mesmo, né? Então tá. De novo, se então, no se então não pode ser verdadeiro e falso. Se não pode ser verdadeiro e falso, obriga que o M seja verdadeiro. Que coisa boa, hein? Muito bom mesmo. Espero que esteja tudo bem aí, tá? Ok, vamos lá. Conclusões. Vamos às nossas conclusões. Perfeito. Bom, Bzinho, vou pegar aqui meu PDF. Bacana. Pra gente colocar aqui nas conclusões. Perfeito? Bom, os processos estavam sobre a bandeja. Recebeu verdadeiro ou falso? Falso, então. Os processos não estavam sobre a bandeja. Ok. O juiz os analisou. Recebeu verdadeiro ou falso? Falso, então, ó. O juiz não os analisou. Muito bem. O Ezinho, quem é o nosso Ezinho? O juiz estava lendo os processos em seu escritório. Recebeu verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, o juiz estava lendo os processos em seu escritório. Muito bom. Próximo. O Ezinho já foi. O Szinho, quem é? Estava lendo seus processos na sala de audiência. Como recebeu falso, então o juiz não estava lendo os processos na sala de audiência. Muito bem, na sala de audiências. Isso. Beleza. Então, o A já foi aqui, né, que já fizemos. O S já foi. O B já foi. Então, nós temos aí, não estavam... Tá faltando o M, né? Ok? O M aqui. M está dizendo o seguinte, o processo estavam sobre a mesa. Como recebeu o verdadeiro, os processos estavam sobre a mesa. Achamos todas as conclusões. Perfeito? Já que achamos todas as conclusões, agora vamos aos itens, né? Vamos resolver os itens que estavam lá na prova. Bom, a partir do texto e das informações e premissas acima, é correto afirmar que a proposição, vamos lá? Item 1. Se o juiz não estava lendo os processos em seu escritório, então ele estava lendo os processos na sala de audiência. É uma conclusão verdadeira. Bom, aqui eu achei por bem a gente simbolizar isso aqui, tá? Então, o juiz não estava lendo os processos em seu escritório. Então, tá aqui, não estava lendo em seu escritório, então ele estava lendo os processos na sala de audiência. É uma conclusão verdadeira. Busca a conclusão que está falando sobre a leitura no escritório, né? Então tá lá, vamos ver? O juiz estava lendo os processos em seu escritório. Lá na conclusão está dizendo que ele estava lendo. Aqui ele disse que ele não estava. Então ela é falsa. Professor, já poderia parar essa questão? Me respondam por que eu já poderia parar e dizer que o item está certo, que é uma conclusão verdadeira. Olha o conectivo. Se então. Peraí, se é o se então, tem como fazer análise Vera Fischer? Não, porque aqui já é falso. Eu não tenho como fazer análise Vera Fischer, visto que no se então, qualquer uma das proposições começando com falsa, a proposição composta já se torna verdadeira. Mas, vamos continuar, só para colocar, né? Beleza.
Ele estava lendo os processos na sala de audiência. Olha na conclusão. Olha só. O juiz, ele não estava lendo os processos na sala de audiência. Então, se ele não estava lendo, o item é falso. Aí eu busco aqui, né? Só para dizer que essa proposição composta, ela é verdadeira. Concluir com a conclusão verdadeira. O item está... Cadê você, item? Isso! Está certo! Tá vendo? Que bonitinho. Legal, né? Então, mais um item vencido. Professor, precisava ter feito isso aqui? Não, precisava não. Era só você ler lá e colocar aí direitinho. Mas só para exemplificar, para ficar muito mais fácil a sua visualização, eu simbolizei, inclusive, o item para que você pudesse analisá-lo separadamente, tá? Na forma simbólica. Então, continuando, né? Vamos continuar. Item 2. Se os processos não estavam sobre a mesa, então o juiz estava lendo os processos na sala de audiências. Não é uma conclusão verdadeira. Ó, coloquei aqui. Não é uma conclusão verdadeira. Perfeito? Vamos lá ver? Então tá. Se os processos não estavam sobre a mesa, então vamos buscar a valoração. A simbolização, tá? Se os processos não estavam sobre a mesa, então o juiz estava lendo o processo na sala de audiência. Perfeito. Vamos ver? Lá na sua conclusãozinha, meus queridos, vai colocar sobre lá, ó, os processos estavam sobre a mesa. É verdade. É verdade. E ele falou que não estava sobre a mesa. Então isso vai ser falso. De novo. Tem como fazer análise Vera Fischer? Não. Se não tem, é porque a proposição já é verdadeira. Lembra? Qualquer conectivo, se então a proposição começou com falsa, a conclusão já é verdadeira. Então, vamos só valorar aqui, ó. Aqui, ó, o juiz estava lendo os processos da audiência, é falso, de acordo com a nossa conclusão. Então, no se então, buscou aqui, ela é o quê? Verdadeira. Qualquer se então que começa com falso, a proposição já é verdadeira. Perfeito? Então, só que ele falou que não é uma conclusão verdadeira, então o item está errado, porque é sim uma conclusão estritamente verdadeira. Muito bom, né? Então, vamos procurar aqui. Item de número 3. Perfeito? O item de número 3 está dizendo, os processos não estavam sobre a bandeja. É uma conclusão verdadeira. Pô, professor, você vai valorar até isso aí? Aham. Eles não estavam sobre a bandeja. E a conclusão está dizendo que o processo não estava sobre a bandeja. Ela é uma conclusão verdadeira. Então, o item está correto. Está certa a questãozinha. Que coisa boa, hein? Beleza. E item 4. Se o juiz analisou os processos, então ele não esteve no escritório. É uma conclusão verdadeira. Vamos ver? Bom, se o juiz analisou os processos, então ele não esteve no escritório, né? Vamos voltar lá? O juiz analisou os processos? Não, o juiz não os analisou. Então, isso aqui já é o quê? Falso. Parou a questão, parou e respondam um segundo. Por que parou? Parou por quê? Já sei que você respondeu. Porque aqui tem um conectivo, sim, então. No sim, então, só vai ser falso se for verdadeiro e falso. Se der para fazer análise, Vera Fischer. Não deu para fazer análise Vera Fischer, vai ser sempre verdadeiro, porque só Vera Fischer que vai ser falso, claro. Olha aí, então, essa questão aqui é uma conclusão verdadeira, já está certa, mas olha só, vamos continuar aqui, ó. Ó, não esteve no escritório, tá? Mas ele, na conclusão, está dizendo o quê? Que ele estava onde? O juiz estava lendo o processo do escritório, era verdade, né? Está dizendo que não estava, é falso. Então, logicamente, vou buscar aqui, isso aqui já vai ficar verdadeiro. A resposta está correta. Mais um item vencido. Bom, a partir desse momento, eu encerro essa primeira parte de exercícios que a gente trabalha com argumentação lógica. Notem o seguinte, vocês viram que em nenhum momento a questão te dava a conclusão. Nós é que teríamos que achar todas as conclusões, dada uma sequência de premissas em que as outras eram as conclusões. O que a gente vai fazer agora nesse momento? Nós vamos mudar o nível de questão. Por isso que eu vou mostrar para vocês agora
como que você vai perceber que a questão não tem só premissas, que vai haver uma conclusão, perfeito? Essas questões em que vai haver uma conclusão é simplesmente o cara testando a validade do argumento, saber se o argumento é válido. Vocês lembram que no início dessa matéria de argumentação lógica, eu coloquei todos os detalhes lá falando de argumento válido, dedução correta, só que eu achei por bem, até avisei para vocês, que eu ia trabalhar primeiro com esse tipo de exercício que só tem premissa, 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 para a gente achar todas as conclusões, perfeito? Só que a partir de agora, nós vamos pegar as questões que têm a conclusão e eu vou te mostrar como observar isso na questão, visto que as bancas, meus amigos, eles não colocam lá premissa, 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 conclusão. Não, não, não. Ele põe uma sequência de proposições em que você tem que saber ler o texto para saber se existe uma conclusão ou não. Claro que aqui você vai saber porque eu separei tudo certinho. Mas, professor, como é que eu vou saber? Então, aguarde aí que já já a gente começa. Já já não, é agora, não vai ser pro próximo bloco não. Vamos começar nesse bloco, tá ok? Então, olha só o que eu vou trazer para vocês. Aí, ó. Questões envolvendo validade de argumento. Vocês já viram aquelas questões assim que ele fala, o argumento é válido, o argumento não é válido, bancas podem colocar, a dedução é correta. Então o que eu fiz? Eu vou transcrever aquela parte que vocês têm aí no início dessa matéria de argumentação lógica para cá, para a gente poder agora mostrar quando é que tem a conclusão, perfeito? Então vamos lá. Vamos lá. Então lembra aí da forma simbólica, né? Eu só estou colocando novamente, tá? Forma simbólica, premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa N, traço de asserção, conclusão. Perfeito? Então tá aí, ó. Aí nós temos aqui as premissas. Traço de asserção, conclusão, que é a forma simbólica nessa formata aí. Beleza? Depois eu mostrei a forma padronizada, é essa que a gente vem trabalhando. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, premissa 5. Só que agora vai ter premissa 1, 2, 3, premissa N, traço de asserção, conclusão. Mas, professor, esse exercício resolve da mesma forma que o outro? Sim. O detalhe é que você não vai precisar fazer conclusão. Basta saber se o argumento, se a conclusão dele é válida ou não válida. Perfeito? Então, muito bem. Então, vamos lá. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, traço de asserção, conclusão. 3 pontinhos significa logo ou portanto. Lembram? Faça chuva, faça sol, as premissas têm que serem sempre verdadeiras. Perfeito? Só que aqui, como vai existir uma conclusão, essa conclusão também tem que ser verdadeira. Então, partindo da hipótese que as premissas são sempre verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira, porque a conclusão ela é necessariamente verdadeira por consequência das premissas serem verdadeiras, perfeito? Aí quando a conclusão é verdadeira, somente verdadeira, você vai dizer que o argumento é válido, perfeito? As bancas podem usar o argumento é válido, pode usar a dedução é correta. Falou em dedução correta? Argumento é válido, tá? O raciocínio é correto, muito bom. Ele é um argumento legítimo, perfeito? É legítimo. Mas também pode aparecer o argumento é bem construído. Ou seja, as bancas podem usar qualquer um desses nomezinhos aí. O mais usado é esse aqui, o argumento é válido. Mas também já apareceu em prova, a dedução é correta, o raciocínio é correto, é legítimo, o argumento é bem construído. Muito bom. Então tá vendo, né, como é que funciona esse tipo de exercício. Isso aqui eu mostrei lá no início, mas agora a gente vai realmente fazer exercício que acontece isso daí. Beleza. Então tá a forma padronizada, blá, 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 blá. Mas, olha só. Olha só. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Pode ter quantas premissas forem necessárias? Pode, tem que ter uma... mas tem que ser finita, tá? Ou seja, premissa N, finito, sem problema nenhum. Beleza? Eu coloquei aqui até a 4, tá? Traço de asserção, conclusão. Perfeito? As premissas têm que serem sempre verdadeiras, por hipótese,
Perfeito? Mas presta bem atenção. Já falei isso, vou falar novamente. Essas premissas são verdadeiras por hipótese. Qualquer questão que vem falar que sempre essas premissas são verdadeiras, não. Elas podem ser falsas. Mas para resolver o exercício, você tem que considerar como verdadeira. Vai chegar um momento que vai cair uma questão dessa aí, eu vou mostrar para vocês o que se refere à premissa verdadeira, premissa falsa, conclusão verdadeira, Porque o que vai acontecer? Às vezes aparece aqui assim, ó, o gato latiu. Isso aí é uma conclusão falsa. Você nunca vai, assim, o gato não late. Mas, de acordo com as regras, se ela receber aqui como verdadeira, o argumento é válido, tá? E em contrapartida, você vai ter conclusão verdadeira, o cachorro late, realmente o cachorro late, mas a conclusão pode ser não válida. É por isso que muita gente se dá mal nessas provas. E eu vou estar aqui justamente para te mostrar isso daí. Perfeito? Você que vai fazer uma provinha agora aí, fiquem bem espertos em relação a essa parte de lógica de argumentação que tem conclusão para você dizer se o argumento é válido ou não válido. Perfeito? Mas, se as premissas forem verdadeiras por hipótese e a conclusão for falsa, perfeito, ou se ela receber verdadeira e falsa ao mesmo tempo, lembra? Então, o argumento só será válido se ela receber verdadeiro. Se ela receber verdadeiro e falso ao mesmo tempo, também o argumento não é válido. A dedução não é correta. O raciocínio não é correto. Perfeito? É ilegítimo. Muito bom. E o argumento é mal construído. Tá vendo? Então, tudo isso daí que eu já tinha falado no início do nosso curso, é agora que nós vamos aplicar. Que você lembra muito bem que eu falei sobre isso daqui no início, só que nós começamos a resolver as questões que ele não te dava conclusão. Ele só te dava premissas. Premissas. Mas, professor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber como diferenciar uma que ele me dá as premissas ou dá a conclusão? Vai saber. Sabe por que ele vai saber? Porque é o seguinte. Primeiro, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. O cara, as bancas, ele não escreve lá premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, conclusão. Não. Tem banca que até coloca, mas a maioria delas não. Ele vai colocar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você não sabe se é premissa 1, 2, 3, premissa 4 ou premissa 5. Beleza? Não sabe. Mas olha só o detalhe na questão. Todas as questões que estiver falando em validade de argumento, é obrigatório que a última proposição seja a conclusão. Então, se você pega uma sequência de proposições, não vai estar escrito assim não, vai estar assim. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta é a conclusão. Opa, que beleza. Tiver uma sequência 1, 2, 3, 4. A quarta é a conclusão. Se tiver 1, 2, 3, a terceira é a conclusão. Se você tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta é a conclusão. E assim sucessivamente. Mas você só pode admitir que a última proposição é uma conclusão quando na questão estiver falando em validade de argumento. O argumento não é válido ou o argumento é válido, a dedução é correta, o raciocínio é correto, o argumento é legítimo ou o argumento é bem construído. Gente, apareceu essas palavras no enunciado, você pode ter certeza que uma sequência de proposições, a última é sempre a conclusão. Então vamos retomar. Volta um pouquinho atrás. Aquelas questões que nós acabamos de resolver, todas, em algum momento ele falava de validade de argumento? Não, ele não queria testar a validade de argumento. Por isso que era premissa 1, uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5. As 5 eram premissas. Sequência 1, 2, 3, as 3 eram premissas. Sequência 1, 2, 3, 4,
As 4 eram premissas. Então, ponha bem na sua cabeça. Tipo de exercícios diferentes. Se no enunciado não falar em validade de argumento, é porque todas são premissas. Agora, no momento que a questão falar em validade de argumento, dedução correta, raciocínio correto, legítimo ou argumento bem construído, pode ter certeza. Sequência de proposições, a última é sempre a conclusão. Porque como é que você vai testar a validade de argumento se não tiver conclusão? Só se faz teste de validade de argumento se tiver conclusão. Se não tiver conclusão, não tem como a gente testar a validade. Está bem aí? Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um pause aqui, um break. Daqui um pouquinho a gente volta já testando esse tipo de exercício, ok? Então espero que fique bem aí na sua cabecinha para você nunca mais ficar em dúvida como resolver esse tipo de questão de argumentação lógica. Perfeito? Muito bem, então até daqui um pouquinho e já já a gente volta.